Olá, estamos iniciando mais uma entrevista do Boletim Marco Antônio Villa, claro, com um senador que vocês sabem, extremamente ativo, que discute todas as questões que o Brasil quer ouvir e um grande representante aí do estado de Goiás. Já esteve conosco algumas vezes aqui no canal e é sempre a receptividade, eu faço questão de ler os comentários e muitas vezes são 1.000, 2.000, 3.000 comentários numa entrevista do senador Jorge Cajuru, senador por Goiás, a quem eu mais uma vez agradeço a gentileza, eu sei que é uma correria, uma loucura, a vida de senador, daquele senador que trabalha, combativo como o senador Jorge Cajuru. Muito obrigado, senador, pela gentileza de me atender mais uma vez, e eu já encaixaria uma pergunta, agradecendo, claro, sua gentileza, sobre a questão, e eu estava lendo rapidamente, se eu estiver errado, por favor, me corrija, a questão das apostas esportivas, né? Que é algo sempre que eu ficava com uma orelhinha meio preocupado, porque eu sabia de exemplos que tinham ocorrido fora do Brasil, não muito recomendáveis, e certas questões que já ocorreram no Brasil. Eu vi que o senador também está preocupado com essa questão. Então, muito obrigado, senador, mais uma vez, por ter atendido o meu convite. Bom, primeiro, o meu desejo de Deus e saúde, sinceramente, ao seu público, que é uma multidão pelo canal do YouTube, e o privilégio que qualquer homem público deve ter quando é entrevistado pelo maior jornalista e historiador deste país, o Marco Antônio Villa. Esse assunto pertence a mim, eu não gosto nem de falar dessa forma, Villa, mas ocorre que ninguém entrou nesse vespeiro. Começou o mandato e as primeiras sessões foram em fevereiro, depois da votação da reeleição de Rodrigo Pacheco, e eu imediatamente entrei com o projeto para regularizar as casas de apostas esportivas e para tarifá-las, para que haja realmente a cobrança de impostos, porque essas casas não pagam impostos, ganham uma fortuna, viraram os maiores patrocinadores da imprensa brasileira. Qualquer comercial nobre de televisão tem lá a inserção de 30 segundos deles, e você sabe como ninguém quanto custa uma inserção em um jornal nacional, um outro telejornal parecido, especialmente o da TV Globo. Ex-jogadores de futebol e atuais que viraram garotos propaganda das bets, das casas de apostas esportivas. Além deles, o que se gasta com jornalistas que viraram também garoto propaganda de algo que está ilegal e que precisa ser legalizado. Quando eu entrei sozinho, eu fiquei uns 15 dias sem parceria. De repente, da oposição ao governo Lula, apareceu o general Hamilton Mourão e disse: Cajuru, estou junto com você. Você me quer? Eu falei, claro que eu quero. Até porque é importante, politicamente, a gente juntar a situação com a oposição para obtermos a maioria e vencermos a votação aqui no plenário, já que houve a palavra dada pelo presidente Rodrigo Pacheco, e palavra ele tem, que ainda agora, nesse mês de maio, ou colocará o meu projeto para ser discutido e votado, ou virá do governo, através do ministro Haddad, a medida provisória. Sobre a medida provisória, em primeira mão, eu já te informo, o ministro Haddad prometeu a mim a relatoria pela primazia, por ter sido o pioneiro de entrar nesse vespeiro, porque é um vespeiro. E eu, conversando com o ministro Haddad, na frente dos demais líderes do Senado, eu o provoquei, no bom sentido, com a finalidade de mostrar a ele o que pensam vários empresários das casas esportivas que entram em contato comigo. Alguns nervosos, irritados, e outros ponderados. Os ponderados falam que eles querem pagar imposto, que eles querem a regularização, a tributação, que eles não querem nada ilegal, mas que eles pedem ao governo, através do que pensa e do que declarou o ministro da Economia, Haddad, que não tem cabimento a cobrança de licença para essas casas de apostas esportivas, não
haver um respeito ao tamanho de cada uma das casas. Ou seja, que haja de forma proporcional a cobrança da licença. E, a princípio, o ministro colocou 30 milhões para todas elas. Muitas delas não têm essa condição de pagar 30 milhões e se regularizar e começar a pagar os impostos que o Brasil precisa. Perguntei ao ministro Haddad se ele concordava, ele foi sensato, não, Cajuru, vamos dialogar, quero participar junto com você, e mais do que isso, você tem razão, quando eu argumentei para ele, ministro, nós poderemos perder essas casas para a ilegalidade, Vila, e para o exterior, com apostadores também indo para lá. Isso ocorreu no governo português pelo seu radicalismo. E o ministro Haddad entendeu, portanto, a gente está conversando com os dois lados, evidentemente as partes boas, porque existe a parte ruim, que prefere a ilegalidade, que não quer pagar imposto, mas há, inclusive aí de São Paulo, Vila, empresas que estão dispostas, portanto, eu vou aguardar até a terceira semana de maio, se a medida provisória do ministro Haddad, do governo Lula, vem, para eu ser o relator e já colocar no plenário, nem vai passar por comissão, ou se passar da terceira semana, aí o presidente Pacheco prometeu já colocar o meu projeto em discussão diretamente no plenário e antes do governo federal, nós mesmos aqui no Congresso Nacional colocaremos em discussão esse assunto tão importante, especialmente do ponto de vista financeiro para a receita do país. Eu acho isso realmente extremamente importante. Essa questão é um comentário que eu tomo a liberdade de fazer junto ao senador Cajuru, para realmente regularizar essa questão, né? Não, que envolve pagamento de impostos e uma série de questões legais, né, para que não haja um envolvimento da ilegalidade, não só no não pagamento de impostos, como em eventuais manipulações de resultados esportivos, né, que é uma coisa terrível, terrível, né? Isso em todos os esportes, não só no futebol, né? E como tem ocorrido, infelizmente, em alguns países no exterior, quer dizer, a sua iniciativa nesse sentido, acho que merece parabéns, essa questão da manipulação de resultados é uma outra coisa, que não é de hoje, né? Porque a gente, e o senador que conhece futebol como poucos, conhece aquela história de há quanto nós já tivemos máfia do apito, né? Todas aquelas coisas que acabavam envolvendo, né? Essa questão de aposta esportiva, né? No caso especificamente de futebol, né? E Vila, é algo importante para se informar ao seu gigantesco público. Você já tem conhecimento, evidentemente. No Brasil, são 20 times na primeira divisão. Sabe quantos são bancados pelas bets, pelas casas esportivas? 19. O único clube que não aceita é o Atlético Paranaense. Enquanto isso, a Inglaterra, na semana passada, proibiu a publicidade em todos os clubes e, inclusive, na mídia, em camisa, em placas de publicidade nos estádios. E a Inglaterra, dos seus times todos na primeira divisão, que é a mais importante do mundo, a Premier League, só existe um time que tem publicidade das bets das casas esportivas. Ou seja, a maioria massacrante não tem. Portanto, você falou do mundo inteiro, mas onde está mais grave este caso lamentável é aqui no Brasil. Perfeito. Deixa eu colocar uma segunda questão rápida ao senador, que eu não quero abusar da bondade do senador. Eu estive conversando com um amigo do senador Cajuru, o senador Alessandro Vieira, e do projeto que em 2020, olha que faz tempo, em junho de 2020, tinha sido aprovado no Senado Federal o projeto sobre o PL sobre as fake news, né? Esse PL, como manda a legislação, desceu para a Câmara, teve uma tramitação muito lenta e agora, nas últimas semanas, virou uma estrela do noticiário político. E aí começaram a falar coisas absurdas sobre o PL aprovado pelo Senado
e o próprio senador Alessandro Vieira me deu vários exemplos na conversa, na entrevista que tivemos hoje pela manhã, e agora a Câmara, tudo indica que nas próximas semanas deve aprovar, na semana que vem ou na próxima, porque há uma série de discussões e o relator Orlando Silva está fazendo o possível do possível para chegar a um texto que garanta a maioria do plenário, deve voltar ao Senado para devida, como manda a lei, para devida aprovação. E o Senado é um pouco diferente agora do que era em 20, porque teve os que tomaram posse na última eleição, né, um terço que renovou o Senado. Eu pergunto ao senador, eu recebi, confesso, senador, fake de fake news, quer dizer, fake news do projeto das fake news, eu recebi um monte, eu falava com a pessoa, mas isso aqui não é verdade, isso aqui não está no projeto, que eu fui ler o projeto do senador Alessandro Vieira, e eu fiquei assustado até de falar que iam proibir a Bíblia, que um governo comunista ia proibir a Bíblia, que o projeto do comunista do Orlando Silva, não, eu falei, o projeto é do senador Alessandro Vieira, quer dizer, uma confusão. Em síntese, queria saber a posição do professor Jorge Cajuru sobre essa questão. Bom, inclusive eu estava preparando para o uso da tribuna sobre este tema, Vila. O meu voto é a favor do projeto por causa de algo que eu já ouvi em seus comentários históricos em televisão, em rádio e em jornais. Inúmeras mortes sociais. Existem os bons jornalistas, graças a Deus. Mas existem os maus, eles provocam morte social. O que é morte social? É você ser desleal, você provocar fake news, você fazer injúrias, difamações, calúnias, das mais abismais, e você mexe com mãe, com pai, com filho, com filha, com parentes. Por isso não há outra palavra a definir. Morte social, que eu tenho visto perpetradas nas redes sociais nos últimos 2 anos. À época, junho de 2020, até pensava na liberdade de expressão, que então podia ser considerada ilimitada. Só que hoje não dá, porque a gente constata a dificuldade do TSE em conter a disseminação de mentiras pelas redes sociais nas eleições de 2022. Fiquei perplexo, mas muito perplexo, com o pânico gerado através das redes sociais depois das recentes tragédias em escola pública de São Paulo, na creche catarinense de Blumenau, com pais deixando nós que somos históricos, amantes da escola, tanto você como eu, deixando os filhos às salas de aula, ou seja, não frequentem, porque há medo literal e justo de supostos ataques. Em 2023, eu não tenho dúvida, as plataformas de redes sociais, elas não podem ficar à margem da lei, senhoras e senhores, nem para servir de palco à incitação ao crime. Portanto, para mim, quem não pensar assim, ou não é brasileiro, ou pertence àquela velha frase de amigos jornalistas, tanto seu como meu. A ignorância é a maior multinacional do mundo. É verdade, tem toda a razão, senhor. Para não abusar da bondade do senador, porque eu sei que o senador tem outros compromissos. A questão do Bolsonaro, do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, a gente tem surpresas, até eu brincando, eu falei, se é uma profissão que não há tédio, é no campo do jornalismo, especialmente político, né? É impossível ter tédio, porque e nos tempos contemporâneos do Brasil, né? Porque acontece cada uma que tem coisas que eu duvido, eu que fico viajando pela história, pesquisando, eu fico vendo outros momentos que a gente priorizava outro tipo de discussão, para onde vai a economia, a agricultura, a indústria, a escola, a ciência e tecnologia, tal. Agora não, essas discussões que são centrais acabam ficando secundárias, porque aparecem absurdos que têm de ser respondidos, eu entendo, pela sociedade, pela política, pela justiça, e o episódio envolvendo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e a sua carteira de vacinação, né, que envolveria supostamente ele,
a sua filha, fico com dó de uma menina de 12 anos, 13 anos, outras pessoas que teriam, e parece que as revelações desde ontem, logo cedo até hoje, a cada minuto vai surgir novas revelações, o seu ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, envolvido, puxa vida, alguém das Forças Armadas que jura defender a pátria, envolvido numa aparente, vamos colocar um ponto de interrogação, uma aparente ilicitude, que é muito grave, e falsificar aquilo, além de todo aquele espetáculo terrível que nós assistimos durante o auge da pandemia, 700 mil óbitos, não dá para esconder. Queria saber justamente a opinião do senador Jorge Cajuru sobre esses fatos recentes desses últimos dias envolvendo o ex-presidente da República. Marco Antônio Villa e senhoras e senhores, meus únicos patrões, hoje na política, dependendo de onde vem algo, você não se surpreende com mais nada. Eu cheguei a esse ponto. Nada me causa mais indignação. Tudo é possível vir, tudo. Eu quero esperar mais um pouco das investigações para saber a participação direta ou indireta do presidente Bolsonaro, porque os demais, desculpe a expressão, o caso virou batom na cueca. É muito estranho que até agora as descobertas da CPI, que só você no Brasil inteiro reconheceu, ela só foi instalada porque eu, e depois me ajudou o amigo Alessandro Vieira, recorri e recorremos ao Supremo Tribunal Federal. Do contrário, não teria a CPI da Covid, ela ficaria engavetada, porque por parte do Ministério Público, os desdobramentos que se impunham, a gente não viu nada até agora. Foram fatos descobertos, que eu cansei de vê-lo em seus comentários, você defendendo a CPI, me lembro até que você falou muito bem do relatório superior a 1000 páginas, e para mim nunca é tarde para se fazer justiça. O Brasil precisa saber, como bem cobrou durante a campanha eleitoral o então amigo candidato Ciro Gomes, lembra dessa frase dele? Como pode o nosso país, o Brasil, ter 3% da população mundial e termos registrado aqui em nosso país 11% das mortes por Covid-19. Ou seja, esse caso aqui, ele era muito mais grave do que vacina. Esse caso aqui merecia punição rigorosa, merecia impeachment, discussão de impeachment, porque fica uma pergunta para mim que ainda precisa ser respondida. Se tudo tivesse sido feito de acordo com os protocolos sanitários, sem negacionismos, o número de mortos no Brasil por causa da pandemia teria chegado a 700 mil? Ponto de interrogação. E se não fosse essa CPI, porque ela é que resolveu a questão da vacina e outros pontos fundamentais, ontem o senador Otto Alencar da Bahia falou: Cajuru, se não fosse você, Cajuru, o Brasil teria visto mais de 2 milhões de mortes nessa CPI da Covid. Então, é difícil também quem não deseja reconhecer por questões políticas o trabalho da CPI. Então, que agora, sem revanchismo, haja um esclarecimento do que houve e haja punição, porque a CPI fez o papel dela. Agora, o Ministério Público, de novo, foi, me desculpe, parte dele, eu nunca generalizo, deplorável em sua atitude para que apurasse as investigações e tivesse já feito punições lá atrás. Porque se punições lá atrás o Ministério Público já houvesse imposto, a gente nem teria chegado a esse novo caso, né, que é meio parecido com o conto das Arábias. Né? Eu faço sempre questão, senador, e já fiz várias vezes, eu não acho que é exagero a reconhecer que o Brasil tem uma dívida histórica, faço questão agora de reafirmar, senador Cajuru, que o Brasil tem uma dívida histórica com o senador Jorge Cajuru. Se não fosse a sua insistência a ir ao Supremo Tribunal Federal,
naquele momento histórico em que nós estávamos desesperados, ontem à noite, conversando com os colegas até de trabalho, nós estávamos lembrando, puxa, isso ocorreu há 2 anos e meio, é tão pouco tempo, né? A gente olhava aqui da janela do meu prédio, São Paulo vazia, era uma cidade fantasma, parecia ficção científica, tinha desaparecido, parecia que o mundo ia acabar. E nós precisando de vacina, vivendo naquela situação terrível, o presidente da República de então, conspirando contra a ciência. E aí o senador Cajuru foi ao Supremo Tribunal Federal, demandou ao Supremo Tribunal Federal que, salvo engano, foi o ministro Luiz Roberto Barroso, que acabou aceitando a demanda do senador Jorge Cajuru, e a CPI foi constituída. Então, eu faço questão sempre de lembrar que nós, brasileiros, mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras, quase 220, temos essa dívida histórica com o senador Cajuru, porque se não fosse a CPI, faço questão de falar diretamente mesmo ao senador, nós não teríamos vacinação naquele momento histórico. Ou seja, e nós poderíamos, o senador Otto Alencar, que teve representante da Bahia, uma brilhante participação na CPI, vale destacar, está absolutamente correto. Nós já tivemos uma mortandade fabulosa de 700 mil, mas não seria exagero pensar em 2 milhões. Então, acho que aqui eu, em nome de muitos, tenho certeza que eu não falo só em meu nome, agradecer ao senador Jorge Cajuru pela firmeza, determinação, porque se não fosse isso, a tragédia, que já foi a pior tragédia sanitária da história do Brasil, seria pior ainda. Mas muito obrigado mesmo, senador, pela sua persistência republicana, vamos chamar assim, sua determinação republicana. Não, minha obrigação, eu sou um aprendiz teu e aqui não sou empregado público, não sou um homem público, eu sou, antes de tudo, jornalista, com 45 anos de carreira. Eu só queria concluir essa parte, sabendo se você concorda, Vila, que o que fica impossível não perceber, um aspecto irônico do que ocorre, que é a possibilidade de alguém que sempre pregou contra a vacina de Covid-19 acabar punido por supostamente ter se beneficiado de um certificado falso de vacinação. E aí cabe observar ainda que o episódio de agora ele é um triste corolário do negacionismo que virou uma espécie de política paralela de saúde durante a pandemia do novo coronavírus. Ou seja, o que foi fartamente documentado, como você bem colocou, nesta nossa CPI. Não, mas perfeito, eu gostei muito desse triste corolário do negacionismo. É algo irônico, a gente ri, mas na verdade, lembrando lá o Flávio Rangel, né, seria como se não fosse trágico, né? Mas realmente é exatamente isso mesmo. Senador, queria agradecer a enorme gentileza do senador Jorge Cajuru, muito mais uma vez atender o canal. Vou acompanhar aqui, e tomo a liberdade já de deixar pré-convidado o senador, essa questão das casas de apostas esportivas. Eu acho que isso é um assunto importantíssimo. Eu, sinceramente, não sabia que dos 20 times da Série A, 19, excetuando o Atlético Paranaense, portanto, tem patrocínio direto, ou master, ou patrocínio dessas empresas, que realmente é algo inacreditável, né? E isso é muito importante, e para todo mundo, para as próprias empresas, especialmente para os esportes, particularmente o futebol, por recolhimento de impostos, né? E tocar numa questão que a gente vê no dia a dia, e que deixa todos nós aí que acompanhamos os esportes, especialmente o futebol, extremamente preocupados, e é uma questão séria. Então vou acompanhar essa questão, mais à frente convidaria já o senador, e agradecer mais uma vez sua enorme gentileza de me atender. Muito obrigado, senador Jorge Cajuru, um grande abraço. Primeiro, né, gentileza é obrigação minha e de qualquer homem público. Só rapidamente uma última informação para ti, não sei se é de seu conhecimento, ela é do Reino Unido. Os jogadores do Tottenham, que tomaram aquela goleada histórica e inacreditável, eles tomaram a decisão de reembolsar os torcedores. Isso aqui tinha que servir de exemplo no Brasil, porque na Série A, na primeira divisão do futebol brasileiro, no ano passado, eu não estou falando de Série B, segunda, nem de C, terceira divisões do futebol brasileiro, estou falando da primeira. Tivemos resultados absolutamente inimagináveis, que você só pode chegar à conclusão
de que aquilo foi casa de aposta, aquilo foi sujo, foi sórdido, e os jogadores minimamente decentes devem repetir este exemplo dos jogadores do time do Tottenham, da Inglaterra, reembolsarem os torcedores que foram literalmente enganados. Isso já aconteceu no Brasil em quantos jogos do Guarani de Campinas, tomando de 6 de um time do Rio Grande do Norte que nem existe mais. Portanto, o Brasil ou entra com rigor, ou o governo Lula entra para dar exemplo nesse caso, ou nós vamos perder as casas de apostas, insisto, por ilegalidade, porque vão embora do país, perderemos a receita e os torcedores vão continuar os mesmos. E uma última informação para ti, como o caso é grave, desde uma pessoa pobre, que ganha um salário mínimo por mês, e que entra numa casa de aposta esportiva, aí ele é bem sucedido, recebe R$ 120. Assim como um cassino, ele se entusiasma, se empolga. Tem gente de outra A, ou seja, de A a Z. Eu te dou aqui em primeira mão a notícia. O neto do general Hamilton Mourão usou o cartão de crédito do avô e abusou. Uma fortuna. Para quê? Em casa de aposta esportiva. Então nós temos vários netos, tomara que você não tenha, Vila, que estão fazendo isso. Incrível. Incrível. Não, é uma questão de interesse público daí, que eu fiz questão de já deixar esse pré-convite ao senador, essa questão de interesse público, né? Porque eu já vi também casos semelhantes a esse, e realmente é uma questão preocupante, tem de ser regulamentada, ter tudo que determina a lei, porque é terrível o que está acontecendo. E as pessoas ficam iludidas, né? Porque ganham um bônus de 100, 200 reais para começar a apostar, e vai, aí acaba se perdendo. E o outro lado da moeda, resultados que causam estranheza, né? Que a gente fala assim, algo de estranho no reino da Dinamarca, né? Mas, senador, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Quero lhe encontrar numa próxima oportunidade, desejo a melhor saúde sempre ao senador, e certamente os acompanhantes aqui, os nossos inscritos, mais de 700 mil do canal, e estamos com mais de 62 milhões de visualizações, sempre adoram as entrevistas do senador Cajuru, sempre pedem, mais uma vez tivemos um bom papo, que eles vão gostar, eu tenho certeza que a página dos comentários vai estar cheio lá de questões que futuramente, no próximo encontro, nós voltaremos a conversar. Então, muito obrigado, senador. Eu que agradeço e, além de tudo, o teu público merece o meu respeito. Eu faço questão de acompanhar os comentários, mesmo os que são contrários, eles são respeitosos e você tem que saber conviver com quem discorda de você elegantemente, do que esses que estão no Brasil, que não têm o menor respeito e que o nível vira subterrâneo. Fica com Deus, ótimo final de semana para todos e todas, e especialmente o Dia das Mães nesse próximo domingo. Beijo grande, Vila, nosso maior exemplo do Brasil. Valeu, tudo de bom, Cajuru.